As pessoas não percebem como a vida inteira de um homem pode ser mudada por um livro. Malcolm X. Oi, gente, aqui é o Afroleituras, o podcast de indicação, discussão e leitura de autores negros e negras. Depois de um julho das pretas, e de uma sumida esse mês, eu pensei em alguns autores negros para indicar aqui. Pensei em Abdias Nascimento, Guerreiro Ramos, Fanon, que eu também posso falar em outros episódios, se vocês tiverem outras sugestões também, coloquem aqui. Mas eu finalizei com um autor que, apesar de ser muito conhecido, poucos conhecem seu livro e suas verdadeiras falas. Seu livro e os livros derivados, Hoje vamos falar sobre Malcolm X e seu livro autobiográfico editado por Alex Haley. É um livro disponível na internet, mas também tem vários outros livros derivados dos seus discursos e também biográficos. Por exemplo, esse aqui, que é de Manning Marable, que ganhou o prêmio Pulitzer de literatura Pulitzer, de 2012, que também é uma biografia de Malcolm X, tem 16 capítulos e umas 600 páginas, mas hoje eu vou falar sobre o autobiográfico de Malcolm X. Mas tem vários livros de discursos de Malcolm X também, que vocês podem encontrar. Meu intuito nesse episódio é apresentar esse livro que conta a sua história, o livro autobiográfico, que é de 1960 e pouco, que conta a sua história e muitos dos seus discursos e ações, com o objetivo de rememorar e elencar as falas dele, que são muitas das vezes distorcidas, principalmente falas de educação. Algumas falas dele são muito distorcidas na internet. Então vamos lá. Malcolm X, ou Malik Shabazz, nome que ele ganhou da nação islã, foi um ativista afro-americano, militante do nacionalismo preto, que é uma corrente de pensamento pan-africanista. Em suas palavras, para vocês entenderem um pouco sobre o nacionalismo preto, minha filosofia social é o nacionalismo preto, que significa que, ao invés do homem preto forçar-se a si mesmo na sociedade do homem branco, nós deveríamos estar tentando eliminar da nossa própria sociedade os males e defeitos e fazermos a nós mesmos mais agradáveis e sociáveis entre a nossa própria raça. Então, essa é a definição que ele dá de nacionalismo preto, que é a corrente que o Malcolm X vai mais seguir em vida, Esse livro autobiográfico dele fala desde o nacionalismo preto, como sua trajetória no Islã, na nação islã, e também no próprio islamismo de Meca, sua infância, adolescência, sua família, suas viagens, organizações criadas, como também discursos que ouvimos hoje, como aceitar nossos próprios cabelos, amor preto e até mesmo que não há capitalismo sem racismo, que é uma frase que foi tirada de um discurso de Malcolm X, Acredito, assim, que mais do que gostar ou não desse personagem histórico, e do seu livro autobiográfico, temos que conhecer e saber a importância que eles e seus movimentos tiveram na história. Inclusive para pararmos com discursos reducionistas sobre o movimento negro ou como se as reivindicações raciais começassem agora, depois do Vidas Negras Importa, Então, vamos de um resumo assim da obra. Eu vou falar um pouco dos primeiros capítulos. O livro conta com cerca de 400 páginas e 19 capítulos que narram a história de vida de Malcolm X, desde antes do seu nascimento até seu assassinato, em 1965. Inclusive, nos últimos capítulos, você vai sentindo que isso vai acontecer, principalmente nas últimas páginas. Vou falar dos primeiros capítulos para que vocês possam conhecer e se incentivarem a lerem os próximos. No primeiro capítulo, intitulado Pesadelo, Malcolm X conta a história dos seus pais e do seu nascimento e infância em Nebraska, que foi onde ele nasceu nos Estados Unidos.
Desde antes do seu nascimento, a família de Malcolm enfrentava perseguições de organizações associadas à Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Seu pai, eu não sei como falar esse nome, participava da Associação Universal para o Progresso do Negro, UNIA, que é fundada por Marcus Garvey, e assim eles eram constantemente ameaçados por conta que eles participavam dessa organização. É interessante comentar que esse movimento da UNIA ele também existia aqui no Brasil, e também o nacionalismo preto nessas épocas também correlatas. Ele narra que na infância ele ia para reuniões da UNIA e ficava inspirado com os discursos. Em suas palavras, lembro também que as reuniões sempre se encerravam com seu pai dizendo e outros repetindo: de pé, raça poderosa, que pode realizar e conquistar tudo o que quiser, que é um dos discursos dessa organização. Ainda na infância, seu pai é assassinado e sua mãe fica responsável por cuidar dele e seus 7 irmãos. Assim começa cuidar de Malcolm X, seus 7 irmãos. Assim começa o desespero de não conseguir cuidar e alimentar seus filhos, pois ela perdia muitos empregos como empregada doméstica, quando sabiam que ela era viúva do Earl, que é o pai do Malcolm X. Assim, a assistência social dos Estados Unidos ia sempre na casa deles, com o intuito que ela desse as crianças para adoção. Após alguns anos, a mãe de Malcolm X é enquadrada como louca, o que faz com que ela seja internada em um hospital psiquiátrico. E Malcolm e seus 7 irmãos vão para lares adotivos. Então, a infância dele é muito conturbada. No segundo capítulo, que é intitulado Mascote, aos 13 anos, ele já tinha passado por casos de detenção. E assim, gente, eu tô falando resumindo, porque no livro, contar mais detalhadamente. Mesmo sendo uma criança estudiosa e com o sonho de ser advogado, ele era desencorajado pelos professores. Quando ele falou para o professor que queria ser advogado, o professor disse para ele pensar em uma coisa mais realista para um menino negro, como ser um carpinteiro. E isso desanimou muito ele com os estudos. Então, no capítulo 3, conta, com o título Conterrâneo, conta a trajetória dele ter saído do local que ele estava, esqueci, e ter se mudado para Boston, que aos 14 anos de idade, que era para morar com sua irmã mais velha, ela, o nome dela é ela, e começa a procurar emprego em Boston. E daí em diante a vida se segue com algumas conturbações. Eu tô dando assim um breve resumo desses primeiros 3 capítulos, não vou falar dos 19, porque o intuito é que vocês instiguem a ler e conhecer o livro. É uma escrita fácil de ler e, assim, por mais que ele seja uma personalidade conhecida, muitas pessoas não conhecem a história dele, os reais discursos dele, então, e acho que compreendendo mesmo a história dele, você pode compreender tudo aquilo que ele está falando, principalmente relacionado a um homem negro. Então, ele narra suas percepções raciais ao longo da vida, seus erros, acertos, mudanças. A história dele é um tanto cheia de reviravoltas. Por exemplo, dá um breve spoiler, ele passou 6 anos na prisão e lá foi que ele conheceu a nação islã, que alguns conhecem como islamismo preto. Ele palestrou em diversos lugares nos Estados Unidos e também em outros países. Enfim, assim, para mim é muito emocionante ler suas viagens para a Meca, para o Egito e principalmente sua visita aos povos iorubás, que foi onde ele ganhou um título que era Omowale, que era o filho que volta para casa. Para mim, assim, é um livro que diz muito sobre uma pessoa negra comprometida com o fortalecimento da sua raça em todos os sentidos. Por exemplo, nessa frase do livro, proclamada em um dos seus discursos: não pode haver unidade branca e negra até que haja primeiro alguma unidade negra. Não pode haver solidariedade operária até que haja primeiro alguma solidariedade racial. Não podemos pensar em nos unirmos com os outros até depois de nos unirmos entre nós.
Não podemos pensar em ser aceitável para os outros, até que tenhamos provado ser aceitáveis para nós mesmos. Então, é muito dessas ideias que o Malcolm traz da auto-organização da população negra, né? E é assim que ele relata na obra. É isso, gente. Eu dei um breve resumo do livro, porque eu espero que vocês possam ler e conhecer. É um livro fácil de ler e acredito que é muito importante para a história, para o movimento negro mesmo que conhecemos esse livro. Foi uma indicação e também uma homenagem a Malcolm X. Quase todo mundo que me conhece sabe que eu gosto, por conta da referência de pensamento dele e de movimento negro, né? E vocês, já conhecem Malcolm X? Acho que sim, mas e vocês já leram Malcolm X, alguns dos livros que tem sobre ele? O que acharam? Quem gostou e puder seguir aqui é Afroleituras. Tem no YouTube, no Spotify e também no Instagram é Afroleituras Podcast. E avisa quando tem episódio novo. Se vocês tiverem sugestões de livros, coloquem aqui nos comentários. Enfim, essa é mais uma indicação do podcast Afroleituras. Eu quero trazer também romances, né, escritos por pessoas negras, homens negros também. Acho que eu fiz um julho dedicado a escritoras negras. Então, se vocês tiverem indicações, fiquem à vontade para colocar aqui. Beijos e boa semana!